O diabetes, que todos nós conhecemos, que é o aumento do açúcar no sangue, que também é chamado de glicemia, pode afetar várias partes do corpo. Um dos grandes problemas do diabetes é que ele não dói, então o paciente às vezes nem sabe que tem o açúcar no sangue aumentado e muitas vezes, sabendo que tem diabetes, tem dificuldade de controlar esses níveis e por muitos anos a glicemia alta acaba lesando diferentes órgãos do paciente. Alguns dos órgãos que são mais frequentemente lesados pela glicemia são os rins e os olhos. O olho pode ter uma série de doenças causadas pelo diabetes. Por exemplo, o paciente pode apresentar catarata antes da hora, o paciente pode ter visão dupla pela alteração dos nervos e dos músculos, e é muito comum que o paciente desenvolva uma doença na retina, que chama retinopatia, doença da retina, diabética. Essa retinopatia diabética normalmente aparece depois de 10 anos de diabetes mal compensado. Quanto pior a glicemia, pior o controle do diabetes e mais tempo desse descontrole, maior o risco do paciente apresentar essa retinopatia diabética. A má notícia é que mesmo com os avanços incríveis da medicina, os novos tipos de raio laser, de cirurgias de retina e os médicos hoje que são super especializados para tratar esse tipo de doença, muitas vezes não conseguem um resultado tão bom quando o olho do paciente já chega muito afetado pela retinopatia diabética. E mesmo depois que a gente começa o tratamento, o controle do açúcar no sangue, da glicemia, que é medido normalmente por um exame não só do açúcar total, mas da hemoglobina glicada, que mostra pra gente quão bem controlado o paciente estava nas últimas semanas antes do exame, é fundamental para que o resultado do tratamento seja adequado. Ou seja, não adianta ter a maior tecnologia do mundo, com todo o dinheiro possível gasto nessa doença, se os níveis de açúcar no sangue não ficam bem controlados. E essa doença, a retinopatia diabética, causa alteração em duas partes do olho. Na parte central da retina, que é chamada mácula, nessa região pode causar um inchaço, que a gente chama edema macular. Esse inchaço embaça a visão do paciente e pode ser tratado com aplicação de remédios dentro do olho, que nós chamamos de injeção intravítrea. Além disso, a periferia da retina pode ser afetada. Nessas áreas, os vasos sanguíneos param de funcionar, as áreas da retina que não têm oxigênio e nutrientes chegando de maneira adequada ficam isquêmicos e produzem uma substância que chama VEGF. É um pouco específico, mas esse VEGF acaba atacando áreas saudáveis da retina. Então, nesses casos, pode ser necessário fazer laser na retina para controlar a doença. Em outros casos, a retinopatia diabética pode causar sangramentos dentro do olho ou até descolamento de retina. E nesses casos, o paciente precisa ser operado. Durante a cirurgia, a gente consegue fazer bastante laser, colar a retina de volta e diminuir o risco da visão ser perdida. Dessa maneira, se você tem diabetes ou tem um parente com diabetes, é fundamental entender como essa doença é complexa. Claro que não é fácil perder peso, não é fácil manter a glicemia sob controle, os remédios, a insulina podem ajudar. Hoje em dia a tecnologia trouxe grandes vantagens com medidores de glicemia que funcionam junto com telefone celular, bombas de insulina que injetam automaticamente a insulina que o paciente precisa, mas mesmo assim é uma doença de difícil controle e que precisa ser controlada por anos, até o fim da vida do paciente. Nesse caso, a família e o paciente precisam entender a importância do controle desses níveis no sangue de açúcar. Precisa ser um trabalho em equipe, nutrição, exercício, perda de peso, um bom médico endocrinologista e, mais importante, a consciência do paciente para entender que se não for bem controlado, isso pode trazer consequências ruins para a vida dele. Imagina um problema no pé que não permite o paciente andar, um problema no rim que requer diálise ou um problema nos olhos que afete a visão. Então, precisamos estar juntos, controlar os níveis de açúcar no sangue para diminuir o risco que essa doença traga consequências e atrapalhe tua qualidade de vida.